Então, o real são os estados de coisas, por exemplo, isso daqui é um estado de coisas, e os indivíduos que participam desse estado de coisas. O nome que é o real são, o nome clássico é ser. O ser é classificado como sendo, isso vem de Aristóteles, como sendo o individual. O ser é o individual. E a filosofia, ela afirma que o ser, o individual, o estado de coisas, é o real, e tudo aquilo que não for real é mental. Por exemplo, você pega um cristão e um ateu. O cristão afirma que Deus é individual, logo ele é real. E o ateu diz que Deus nada mais é de que uma projeção mental. O universo da filosofia era dividido entre os objetos mentais que não tinham realidade, não têm realidade, por exemplo, a mula sem cabeça, e os objetos reais, que são chamados de individuais e de estado de coisas. Lembre-se que esses reais são os objetos ou sujeitos dotados de ação, de paixão e de tensões. O que a filosofia estoica traz, o que a filosofia final, usando exatamente a linguagem deles, é o que é chamado de extra-ser. E o extra-ser, é preciso se compreender essa história, porque o que eu vou contar deve envolver também vocês. O extra-ser, o que a filosofia estoica chama de extra-ser, foi sempre chamado pelos filósofos aristotélicos, sobretudo eles e seus descendentes, de objetos mentais. Certo? Então, o extra-ser seria também chamado de objetos mentais, e durante o percurso da filosofia não se distinguia entre o objeto mental e isso que eu estou chamando de extra-ser. Mas o que aqui de extra-ser é a reposição no campo da filosofia de uma nova realidade. E agora eu vou explicar o que é a realidade antes de falar. O real é havido na história da filosofia como sendo aquilo que é extramental. Pura e simplesmente. É extramental, é real. Por exemplo, se você afirmar que a mula sem cabeça é extramental, que ela caminha nas ruas das cidades do interior, ela é real. Ou então, ela é mental. O que o Aristóteles disse do extra-ser é que o extra-ser era mental. E o que a filosofia estoica diz é que o extra-ser, ele é extramental. Ele é extramental. Ele é também real. Mas no momento em que a filosofia estoica faz essa afirmação, o que nós vamos passar a saber é que existem dois tipos de reais. Um real, que é o individual, e o estado de coisas, como eu falei, que é chamado também, por influência da filosofia bergsoniana, é chamado de real atual. E também por influência da filosofia bergsoniana, esse extra-ser é chamado de real, mas de real virtual. Então, isso é que é o mais surpreendente para quem estuda filosofia, é que a realidade ela passa a ter duas vertentes, o atual e o virtual. Certo? Então, quando eu falar em realidade, eu já não estou mais falando apenas de real individual. Eu estou também falando de real singular.
o atual e o virtual. Mas isso gera imediatamente consequências. A primeira consequência que gera é que o nosso corpo, a nossa existência, é uma existência real. Se a nossa existência é uma nossa existência real, ela é necessariamente composta de atual e de virtual. Atenção que esse é o momento principal. Você já não pode mais identificar a realidade apenas com o atual. A realidade passa a ser constituída de um atual e de um virtual. Ou seja, você não é apenas o seu ser. Você é o seu ser mais o seu extra-ser. O real atual não dá conta de toda a realidade. O extra-ser implica na constituição da sua realidade também. Então, isso quer dizer o quê? É que o real atual, o clássico real atual, o clássico filosófico real atual, que é constituído de individual, foi, como eu coloquei para vocês, ao longo desse curso todo, eu chamei de indivíduo orgânico, mas eu vou mudar um pouquinho o nome hoje, para ficar um pouco mais fácil, indivíduo orgânico e psiquismo. Em vez de falar a palavra sujeito, se vocês tiverem dificuldade, vocês falam, mas o real atual, ele se constitui por um indivíduo orgânico e por um psiquismo. Certo? Eu estou apenas, quando eu falo em real atual, eu estou me cingindo apenas ao ser vivo. Não estou preocupado com o cristal, não estou preocupado com questões físicas, diretamente no vivo. Então o vivo é constituído de dois elementos, o orgânico e o psiquismo. Esse psiquismo recebeu um dos trabalhos mais poderosos, provavelmente, que tem havido no século XX de um pensador chamado Raymond Rouillet. R-O-Y-E-R, onde ele vai mostrar que a noção de psiquismo não se reduz a um cérebro sofisticado. Ele fala de um psiquismo primário. Esse psiquismo primário foi o exemplo que eu dei ontem, quando eu falei de instinto e aprendizado. Ou seja, mesmo o psiquismo primário, ele já tem esse poder de instinto e de aprendizado. Agora, para a constituição de um indivíduo orgânico e psíquico, né? Para a constituição do psiquismo e do orgânico, esses dois, por exemplo, uma mera tem, uma mosca tem, eu tenho, todos nós temos, um grande pensador que Deleuze aponta como constituinte disso, é um pensador do 18 chamado Condillac, com 2 L. Esse Condillac é de uma originalidade incrível no trabalho dele, não vai dar tempo de eu falar sobre ele. Ele tem um famoso texto chamado A Estátua de Condillac. Vocês vão encontrar isso provavelmente naquela coleção dos pensadores, né? Vocês encontram isso para ler. E o que Deleuze vai dizer não, é que a tradição da filosofia vai dizer, mas o próprio Deleuze retoma. É que para a constituição do indivíduo orgânico e do indivíduo psíquico, né, que essa dupla ela aparece junta, ela é um conjunto, né, um ensemble, ela não aparece separada. Para se constituir esses dois, o pressuposto é uma força chamada hábito. Ou seja, existe alguma coisa que é anterior ao orgânico e ao psíquico. O que é anterior ao orgânico e ao psíquico? É o hábito. Tá? E é o constituinte do orgânico e do psíquico. E esse hábito, para ele constituir o orgânico e o psíquico, ele precisa, em primeiro lugar, de um processo físico. Quer dizer, o hábito, eu não expliquei ainda o que é o hábito, é uma força qualquer anterior ao orgânico e psíquico. Mas para que esta força constitua o orgânico e o psíquico, ele necessita de uma matéria. E a noção de matéria aqui, vocês podem não usar classicamente. É uma matéria mais ou menos tomada como o Prigogine vai tomar. Eu vou indicar o que vocês vão fazer com isso. Certo?
Então, é necessária uma matéria. Essa matéria, ela tem um processo repetitivo. Esse processo repetitivo da matéria é um dos modos do pensamento extrair a necessidade de um Deus, extrair a necessidade de religião para explicar as coisas. A matéria, pura e simplesmente, ela se repete, ela vai se repetir eternamente, Houve uma aula que eu mostrei isso para vocês, a repetição da matéria, e o hábito, ele vai se dar por um processo chamado contração. Começa aqui, então, a explicação do que vem a ser essa noção de hábito, que ela é fundada na ideia de contração. Ou melhor dito, é fundada numa composição, e essa composição atravessa quase toda a história da filosofia e forma uma vertente, uma grande corrente, o hábito, e isso vai surpreender vocês, numa contemplação contraente. Ou seja, alguma coisa contempla a repetição da matéria. E essa alguma coisa que contempla a repetição da matéria faz um processo. Esse faz uma contração. O que é exatamente isso? O que está sendo levantado aqui, por enquanto, é fácil, é que essa contemplação contraente, que eu estou chamando de hábito, ela vai receber um nome na história da filosofia de espírito. Até que é fácil, né? No sentido nominal. No sentido nominal é fácil. O espírito seria um procedimento que se daria por contemplação e por contração. Agora, o que é contração em primeiro lugar? E a contração? Então, interrompendo, fazendo uma hipoquia nota, um parênteses na aula. A aula é difícil. Ela é difícil não porque a inteligibilidade dela seja difícil. O que torna ela difícil é a carga excessiva de conceitos que eu estou dando. Estou dando muitos conceitos, os conceitos podem pesar na hora que vocês estão ouvindo, mas eu estou fazendo o processo conceitual veneziano, que não posso explicar isso agora, rompe com o processo clássico dos conceitos que nós aprendemos nas escolas. Beleza? Cria um processo conceitual totalmente original. Então ele diz que o espírito funciona de duas maneiras. Ele contempla e, ao contemplar, retém e antecipa. Nós vamos entrar nesses dois conceitos de retenção e antecipação, para se entender o que é. A retenção e a antecipação, que seriam dois procedimentos do espírito, só poderiam existir em função da matéria. Por quê? Porque a matéria ela tem um processo de repetição discreta. O que é uma repetição discreta? Vamos dizer, 1, 2, 3, 4. É uma repetição em que os elementos que se repetem estão separados. Por exemplo, A, B, C, D, E, F. Ou seja, a repetição, a matéria, ela tem um processo de repetição, mas não é um processo de repetição contínuo. É um processo de repetição descontínuo. É um processo de repetição descontínuo. Então, a matéria, ela vai repetir os mesmos elementos. Mas a repetição desses elementos são repetição de elementos separados. Por isso, quando o espírito entra em contato com essa matéria, o espírito vai fazer uma prática chamada, aqui põe outras explicações, tá? O espírito vai fazer uma prática chamada síntese. Síntese quer dizer o quê? É muito simples. Juntar o que está separado. Isso que é síntese. Então o espírito, ele é basicamente sintético, ele sintetiza. O que ele faz? Ele entra em contato com essa matéria, essa exposição, entrar em contato com essa matéria, é uma linguagem deficiente nesse momento, é o que se chama em filosofia linguagem provisória, porque você não tem elementos para oferecer a quem está ouvindo a exata compreensão, você dá uma coisa provisória. Então, o espírito contempla, o provisório é essa noção de contemplação, viu? O espírito contempla, e ao contemplar,
esse processo repetitivo, que se repete milhões de vezes, o espírito acaba por fazer uma prática sintética, uma síntese. Que síntese? Ele sintetiza os elementos que estão separados. Então, aquilo que está na matéria separado, no espírito está junto. Aquilo que na matéria é descontínuo, no espírito é contínuo. Se eu introduzisse aqui um pensador chamado Bergson, eu chamaria isso de as duas multiplicidades. Olha esse nome. Então a natureza seria constituída por duas multiplicidades. A multiplicidade descontínua, que seria a multiplicidade da matéria, que seria essa repetição descontínua, e uma repetição contínua, que se daria no espírito. Então, quando o espírito faz essa repetição contínua, e a matéria faz uma repetição descontínua, a carga de consciência talvez force muito vocês. Essa repetição descontínua do espírito, ela é uma repetição que eu chamei de discreta, né? Mas que a melhor maneira de se compreender exatamente o que é uma conceituação perfeita de rigor, é que a repetição material ela é uma justa posição. O que quer dizer exatamente justa posição? São coisas que estão ajustadas umas a outras. Elas são justapostas. Para vocês compreenderem melhor, a repetição contínua que se dá no espírito, não na matéria, que se dá no espírito, não é por justa posição, é por interpenetração, por fusão. O espírito interpenetra, o espírito funde aquilo que estava justaposto. Aquilo que estava justaposto. Então, enquanto você tem a justaposição na matéria, que é o fundamento da multiplicidade material, o espírito vai começar a fazer uma prática eu chamei de interpenetração ou fusão. O que quer dizer a interpenetração ou a fusão? Eis aqui o nascimento do tempo. Eu ainda vou voltar a certos elementos, viu? Eis o nascimento do tempo. Por que nascimento do tempo? Porque quando nós estamos na matéria, a matéria chama-se a repetição física. É a repetição física, certo? Essa é o que se dá na matéria, a repetição física. Essa repetição física se dá da seguinte maneira: os elementos da matéria, eles aparecem e imediatamente desaparecem. Por que eles aparecem e desaparecem? Porque eles são descontínuos. Eles não têm como seguir sempre. Porque se eles seguirem sempre, eles se tornam compreensão. Não, estou compreendendo, né? Por que eles desaparecem? Estou dizendo o seguinte: os elementos da matéria, eles não podem ser contínuos. Como eles não são contínuos, a aparição deles é imediatamente seguida da desaparição. É da natureza da matéria aparecer e desaparecer. Então eu diria o seguinte: é da natureza da matéria ser algo abortado. É aquilo que nasce e aborta ao mesmo tempo. Porque ele tem a descontinuidade da natureza. Ou seja, que não há nenhuma aqui, nenhuma infundamentação, não há nenhuma maneira literária, metafórica de se falar. É absolutamente rigoroso. É uma coisa que nasce, mas não tem como prosseguir, porque a natureza daquilo é uma natureza descontínua. Então, nasce e se desfaz. E na hora que se desfaz, aparece o outro elemento da matéria. Ou seja, o outro elemento da matéria, ele só pode aparecer quando o primeiro está inteiramente desfeito. Por quê? Porque senão, romper-se-ia a justa posição e surgiria a interpenetração. Sairia o descontínuo e entraria o contínuo. Então, o que acontece? A matéria, ela tem um procedimento. Em filosofia chama-se mens, como se lê, N-E-S, você pode fazer uma música, mens momentânea. A mens momentânea é o seguinte: aquele elemento da matéria, ele se faz, é como se ele fosse uma luz que se acendesse, se apagase. Se acendesse, se apagase. Quando o primeiro elemento apaga por completo a sua luz, outro elemento começa a fazer
a sua luz. Então esses elementos eles não estão juntos, eles estão separados. E em segundo lugar, eles não são elementos que têm, é a melhor maneira de se compreender, eles não têm continuidade, eles não têm horizontalidade, eles só têm verticalidade. Por isso, eles são elementos que surgem e somem, surgem e somem, surgem e somem. Por isso, eles passam, nunca eles passam. E o tempo é aquilo que passa. Por isso, quando você está no universo da repetição material, da repetição física, você ainda não tem o tempo. O tempo não está ali. O que você tem ali é apenas uma repetição física. Quando o espírito se envolve com aquilo, quando o espírito se envolve com aquilo e começa a contemplar, insisto com vocês que eu não estou falando sobre o conceito de contemplação. Eu estou deixando o conceito de contemplação inteiramente selvagem, por impossibilidade teórica de falar sobre ele ainda. Então, quando o espírito entra em contato com aquilo, em função da repetição excessiva daquilo, repetição de quê? Os elementos físicos se repetem sempre, o espírito vai fazer a síntese. Não vou explicar ainda a síntese, ele faz a síntese. A síntese é o quê? É juntar um elemento ao outro elemento, por um processo duplo que o espírito tem, chamado retenção. Ele retém o primeiro elemento e antecipa o segundo elemento, e junta os dois. Na hora que ele junta os dois, aparece um novo conceito em filosofia. O conceito novo que aparece em filosofia chama-se duração. Durée em francês. Duração. O que quer dizer duração? Quer dizer que aquilo que era nada mais do que um elemento abstrato, porque nunca chegava a se completar, aquilo passa a ter uma espessura. Em termos espaciais, passa a ter uma extensão. Certo? Passa a ter uma extensão. Então aquilo ele passa a ter uma espessura, passa a ter uma extensão, ele passa a ter um certo comprimento. Um certo comprimento. A duração a duração é em relação ao tempo o que o comprimento é em relação ao espaço. Então, na hora que aquilo ganha um comprimento, aquilo ganha uma temporalidade. Por quê? Muito simples. Ele ganhou uma extensão e agora aquilo começa a passar. Aquilo começa a passar. Isso é que se chama o nascimento do presente do tempo. Agora, quem é o responsável pela fabricação disso? Eu vou interromper se tiverem necessidade de perguntar essas perguntas. Quem é o responsável disso? Quem é o responsável? O responsável é o poder que o espírito tem de contemplar a repetição. Isso é a primeira questão. O poder que o espírito tem de contemplar a repetição. Só que esse conceito de contemplação quer dizer teoria, é a mesma coisa. Teoria e contemplação é a mesma coisa. Esse conceito de contemplação ele é muito complexo, porque ele foi transformado pela filosofia neoplatônica. Ele foi transformado numa filosofia do século IV, porque ele é um conceito que nasce religioso, depois ele se torna paracientífico, depois ele se torna filosófico, e vai ser transformado. A contemplação, que eu ainda não estou falando sobre ela, é o poder que o espírito tem de contemplar o quê? A repetição da matéria, e ao contemplar a repetição da matéria, o espírito contrai por retenção e antecipação. Quando ele contrai, emerge o presente, emerge a durée, emerge a duração. A duração surge. Então surge a duração, surge o presente do tempo. Surge o presente do tempo. É esse presente do tempo que se chama alma. É isso que vai dar nascimento ao indivíduo orgânico e ao indivíduo psíquico. Gera o orgânico e gera o psíquico. Por quê? Porque a matéria, que era descontínua, não era isso? A matéria que era descontínua, ela começou a ser contraída. Ela começou a ser juntada. Então o coração começa a bater, o corpo começa a pulsar, então a vida orgânica começa a emergir. A vida orgânica começa a emergir. Para aqui, porque os elementos agora começam a ficar quase impossíveis de serem transmitidos para vocês. Eu paro aqui
e digo, a vida orgânica começa a partir do processo do hábito. O hábito é o quê? É a contemplação contraente. Preste atenção, a contemplação contraente, ela não é propriamente o hábito, ela funde o hábito. Funde o hábito. Então, quando vocês disserem hábito, não traduzam hábito para um processo de repetição. O hábito é um processo de contração. É, por exemplo, contrair matrimônio, contrair uma dívida. Isso que é hábito. É, segundo o Condillac, segundo a adoção teresiana. Então, nós teríamos o nascimento da vida orgânica e da vida psíquica. Mas essa vida orgânica e essa vida psíquica pressupõe a contemplação contraente. E essa contemplação contraente é executada pelo espírito. O que implica em dizer que há vida antes do organismo. E isso é que se chama corpo sem órgãos. Certo? Então, é exatamente aqui que começa a surgir uma filosofia que será eternamente contra o seu próprio tempo. Pela dificuldade imensa que ela vai nascer, vai gerar. Vamos voltar. A repetição física é um mundo material. Certo? A repetição física é um mundo material. A contração feita pelo espírito e que gera as retenções e as antecipações do hábito, e o espírito que faz isso chama-se transcendental. Transcendental. Então há um mundo físico, o mundo da repetição material, há um mundo empírico, que é o mundo orgânico e do psíquico, e há um mundo transcendental, que é exatamente o mundo espiritual. Esse espírito, ele não é, eu acho que eu posso afirmar com a maior tranquilidade, ele não é um sujeito. Por quê? Porque ele é quem cria o sujeito. Não sei se vocês entenderam. Ele não é um sujeito, o sujeito é constituído por ele. Difícil que eu estou dizendo. O sujeito humano, sujeito como sinônimo de psiquismo, ele não é uma estrutura psíquica. O espírito é anterior ao psiquismo. Então, o espírito não se identifica com o psiquismo. Esse espírito, ele é impessoal e pré-individual. E pessoal quer dizer apsíquico e pré-individual. Pré-individual e apsíquico. Pré-individual e impessoal. Ou seja, aparece um componente. Também claro isso. Como é que está? Percepção da aula. Muito rápido. Tá bom? Então, aparece um elemento que não é individual, não é orgânico, não é psíquico, é pré-individual e impessoal, que é o espírito. O espírito não é o orgânico, não é o psíquico. Tá? O orgânico é regido pelas leis físicas, pelas leis da física. Quando eu falo física aqui, eu estou introduzindo também biologia. É regido pelas leis da física. E o psíquico é regido pelas leis da lógica. Mas se há um espírito que é anterior a isso tudo, esse espírito não é regido nem pela física, nem pela lógica. Isso é que se chama o transcendental. Você é um mundo em que o lógico e o físico não dão conta. Ontem eu expliquei o lógico e o físico. O causal, a identidade e a não contradição. Não são esses três elementos que vão regular o espírito. O espírito está fora desses três elementos. Bom. Esse espírito, ele não é um sujeito. Ele não é um indivíduo. Logo, ele não tem atividade. Ele não age. Aqui são dois conceitos que vocês têm que opor um ao outro. É o conceito de ação e o conceito de contemplação. O espírito não age, ele contempla. Ele contempla. E isso aqui é de uma beleza extraordinária. Muitos poucos pensadores entraram nisso. A vida orgânica, ela não pressupõe para o seu nascimento
uma atividade do seu Criador. O seu Criador a constitui pela contemplação. Ou seja, a contemplação, ela faz um processo de contração, nasce o indivíduo orgânico e nasce o indivíduo psíquico. Então, isso que eu estou dizendo para vocês, é que o espírito, ele apenas faz dois processos. Ele contempla e contrai. Mas ao fazer esse processo de contemplação e de contração, ele não altera nada no mundo físico. Ele altera dentro dele. Dentro dele que nasce a alteração. Ele que se altera. No mundo físico não. Ele se altera. Ou seja, tem uma frase fantástica do Jung aqui, ele diz que nada muda no mundo físico, mas qualquer coisa muda no próprio espírito. O que implica em dizer que a vida é espiritualidade. A vida é espiritualidade. Alguma coisa de novo apareceu na noção de espírito, não na noção de vida. Então, esse processo do espírito chama-se, eu tenho que fazer esse procedimento, viu? Para depois entrar na aula propriamente dita. Esse processo do espírito chama-se síntese. Por que síntese? Por causa do descontínuo e do contínuo, né? Do descontínuo e do contínuo. O descontínuo é real? O descontínuo é um processo físico, real. Chama-se a primeira multiplicidade, o contínuo é a segunda multiplicidade. São duas multiplicidades. Hoje, nesse fim do século XX, os deleuzianos abrem duas correntes. Eles abrem duas correntes. Uma corrente mais prática, que é uma corrente bergsoniana, que é essa corrente que eu estou expondo para vocês, que dizem que a ciência se constitui pelo descontínuo e a filosofia pelo contínuo. E outra corrente mais poderosa vai seguir aquele mundo do Prologue White. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? O que o espírito faz? O espírito contempla. Ele contempla. Ele contempla. Mas ele não age. Ele não age. E essa contemplação é uma contemplação de quê? O que ele contempla? Ele contempla o mundo físico. Descontínuo. Contemplando aquilo. Então, ele é belíssimo. É belíssimo. Um filósofo chamado Jung, ele vai seguir exatamente tudo isso que eu disse para vocês. Tudo isso que eu disse para vocês, ele vai fazer. Mas esse filósofo vai mostrar que o espírito é belíssimo, mas que não é o orgânico em si. Nós não somos só o orgânico em si. Há alguma coisa em nós, essa coisa em nós não é orgânico em si. Vou tentar um exemplo. Existe uma autora inglesa, uma escritora inglesa chamada Virginia Woolf. Ela escreveu um livro que eu pedi que vocês leiam, é Dalloway, né? Miss Dalloway, está em português. Ou existem outros autores, vocês podem ver, outros autores explicando apenas essa, porque ela vai fazer agora alguma coisa que talvez eu consiga elucidar algum elemento desse segredo. É que a nossa existência é constituída por duas multiplicidades. A descontínua e a contínua. A nossa existência é constituída pelo orgânico e pelo psíquico, mas é também pelo espírito. Por isso, a nossa existência, ela se dá por dois processos. Ela se dá por um processo que nós não somos só o orgânico em função do orgânico e do psíquico. O orgânico e o psíquico comanda a nossa vida. Um filósofo chamado Spinoza diz que é o comando da conservação. Um filósofo chamado Nietzsche diz que é o domínio reativo. O orgânico e o psíquico domina a nossa vida. Então, quando o orgânico e o psíquico domina a nossa vida, nós voltamos a nossa vida para a conservação, para a preservação, para o conforto, para os valores estabelecidos. E isso se chama um processo de individuação e organiza a nossa existência. Mas ao lado desse processo orgânico e psíquico, existiria o processo da singularização. Então nós teríamos dois processos, a individuação e a... É muito bonito isso, se vocês já podem fazer essa experiência, simplificando para vocês, o cinema. O cinema, por exemplo, existe um cinema, passou duas imagens aqui, as imagens foram horríveis, né? Passou Sternberg e passou Dreyer, né? Existe um cinema chamado cinema expressionista. Esse cinema expressionista, ele apresenta as personagens
sobre a singularização. E o cinema clássico que eu venho apontando para vocês de Hollywood, que é o cinema enlatado, como nós conhecemos, é o indivíduo psicorgânico. Você tem indivíduo psicorgânico. Por exemplo, Tom Cruise geralmente ele é psicorgânico. O Sylvester Stallone é psicorgânico. Ou seja, ele está defendendo os valores psicorgânicos. Ele não está fazendo nada demais se ele estiver defendendo aqueles valores. Ele é constituído pelo psicorgânico. Tá? Agora, quando você passa para o cinema expressionista, você entra no mundo da singularização. E ao entrar nesse mundo da singularização, a grande diferença de nomenclatura teórica é que no psico-orgânico nós estamos na extensão. Eu vou tentar mostrar para vocês esse conceito um pouco na frente. E na singularização é o campo das intensidades. É o campo das intensidades. É quando você entra nas intensidades. Então, qual é a melhor maneira que vocês teriam de fazer a abordagem, o abocanhamento teórico de uma coisa tão difícil como essa? É um conselho que eu dou. Leiam a literatura inglesa, literatura de língua inglesa, pode ler em português mesmo, que está toda traduzida. Henry James, Henry Miller, todos eles vão trabalhar com a singularização. E quando vocês lerem esses textos clássicos de best-seller, a grande diferença que faz é que eles trabalham com individuação orgânica e psíquica. O exemplo que eu dei para vocês de Miss Dalloway é um exemplo brilhante, notável, porque ela faz um passeio por Londres, uma manhã, né? À espera de uma festa que vai haver na casa dela, é isso exatamente? Uma festa que vai haver na casa dela, e todo o processo de passeio dela é um processo de singularização, é um processo de intensidade. Então ela não leva a vida dela para o orgânico e para o psíquico. Então eu diria para vocês, uma regra de prudência, que o melhor procedimento é não entrar no campo teórico, mas entrar nesse beleza, tem um título para isso, não esqueci, para esse desvio quase enlouquecido que a vida faz, e ao invés de você fazer da sua vida um procedimento conservativo e psico-orgânico, você faz da sua vida uma singularização intensa. As intensidades da vida, que eu vou tentar explicar para vocês. Então, olha, eu vou recomeçar a aula, eu vou usar o processo de facilitação. O objetivo é uma facilitação, mas a facilitação de um estudante de filosofia é mais ou menos uma pseudo-facilitação. Eu vou recomeçar a aula para vocês, e aqui faz parte de uma promessa que eu tinha feito. Eu vou usar o processo. Alguns autores de história da arte, artes plásticas, viu? Pintura, arte, aqui estou falando de artes plásticas. Pintura, escultura, no seu caminho no século passado. Os dois grandes autores, eles têm a obra dele principal, todos dois, em português. Um se chama, vou falar em português o nome dele, tá? Vou falar em alemão, vou falar em português. Chama-se Wolfram, W-O-L-F-R-I-N. Wolf. Na verdade é Wolfram, né? Mas Wolfram. E o outro é Vorringer. O Wolfram é conceitos fundamentais. Vorringer. O Wolfram é conceitos fundamentais da história da arte, e barroco e renascença. E o outro Vorringer é arte gótica. Vou começar por aqui. Tá? O Vorringer, ele vai se utilizar de um conceito que é um conceito muito carregado, e que, se nós acompanhássemos o que ocorreu do meado desse século para cá, na antropologia ou etnologia, é a ciência, é uma ciência humana dos povos
sem escrita e sem poder central, sem Estado. Então, sem escrita e sem poder central. A partir da década de 50 para cá, essa ciência antropológica teve um desenvolvimento extraordinário. Não só por causa dos pensadores franceses, como dos ingleses. Lévi-Strauss, Friedrich Nietzsche, e um que foi muito próximo dele, que já morreu, que chama-se Pierre Classes. E esses pensadores de antropologia provavelmente não concordariam, sobretudo Pierre Classes, com um conceito que eu vou usar, que foi utilizado por Vogt. Mas eu vou utilizar o conceito que o Vogt utilizou para dar início a essa sequência de aula para vocês chegar ao ponto que eu quero. É um conceito chamado angst. Angústia. Da seguinte maneira, diz o Vogt, o livro do Vogt é arte gótica. Todo o objetivo da obra do Vogt é compreender a arte gótica. Ele escreve uma obra onde ele vai trabalhar com primitivos, com povos antigos, com gregos, etc., com o objetivo de atingir a arte gótica. Então ele vai dizer que os primitivos, o que é o primitivo? O primitivo é o Yanomami, é o Chavante, é o Tupi-Guarani, é o Juca-Ipiranga, etc. Tá? O primitivo, ele teria uma postura de trabalho dentro da sua aldeia. Até aqui, 100% antropologicamente, no sentido de que ele tem a função de produção material da sua existência cotidiana. O que quer dizer isso? Produção material da sua existência cotidiana. Ele é forçado a produzir os objetos de trabalho, as colheres de pau, etc., as armas de guerra e a sua alimentação. Então ele é uma espécie de um artesão dentro da sua aldeia. E todo primitivo ele está envolvido nessa produção. Tem uma coisa muito bonita aí, porque o sistema político primitivo não é um sistema sob um modelo do mundo histórico. Daí o grande confronto que houve entre os pensadores de povos primitivos com as teses marxistas. Porque esses pensadores de povos primitivos nunca concordaram com as teses marxistas. Então, eles vão dizer que os primitivos fazem a vida deles nessa produção material no interior da aldeia. Eu posso perfeitamente identificar a produção material no interior da aldeia como sendo uma produção orgânica e psíquica. Facilmente. Quer dizer, produção de conservação de vida. Eles produzem ali as armas, instrumentos de trabalho, produzem o alimento, produzem a casa, produzem as danças dos rituais de conservação, rituais de passagem. Tudo que está no plano da conservação está se dando ali na aldeia. Mas que o primitivo ele teria um tipo de relação muito original com a floresta. A floresta apareceria para ele como uma coisa bastante original, no sentido que a floresta é o lugar da noite escura, do silêncio absoluto, do barulho dos animais, da ameaça das epidemias, da chegada dos furacões e das tempestades. Ou seja, a floresta apareceria para o primitivo como o caos. Apareceria como o caos. Isso vai falando. E em seguida ele diz com muita propriedade que o primitivo seria um artesão na sua relação com o meio e seria um artista na sua relação com a floresta. Então a arte, ela surgiria com os primitivos. Aí eu já entro um pouco em crise com isso daí, tá? Ela surgiria com os primitivos no momento em que eles se relacionam com a floresta. Essa floresta já não revelaria o indivíduo psico-orgânico. Já seria uma coisa completamente diferente para eles. Então aí eles fariam uma arte que teria o objetivo de representar o que eles conviveriam como sendo o caos. E o Vogt diz que quando o primitivo faz isso, ele é tomado
por uma angústia. Ele é tomado por uma angústia. O caos, pelo fato de ser mais poderoso, ser uma espécie de um predador. Aliás, sempre que você está diante de um predador, não sei se vocês já observaram isso na etologia, o predador é sempre espantoso em relação à presa. Então o primitivo viveria esse caos como se fosse um predador. E isso produziria nele uma imensa angústia. A resposta dele seria a obra de arte. Ou seja, ele ficaria, uma linguagem do Nietzsche, ele ficaria de joelhos para o caos. Ele ficaria dobrado diante daquele caos. Certo? Em seguida, fazendo várias passagens pelo mundo antigo, pelo mundo grego, pelo mundo clássico, o Verne chega na arte gótica. E marca a arte gótica, basicamente, não a maneira do historiador, não a maneira do Jorge Duby, mas ele marca, basicamente, como a produção das catedrais. E a produção das catedrais seria, sobretudo, uma alteração nas estruturas arquitetônicas da arte românica. O gótico traria novos componentes para a arquitetura e esses componentes alterariam de forma radical a arquitetura românica, inclusive com a introdução de coisas fantásticas, de colunas, pilastras, etc., a possibilidade da produção de imensas janelas, a criação, por causa disso, de uma produção de nascimento de uma grande indústria do vidro, e a partir daí o nascimento do vitral, e o gótico, da mesma maneira que o primitivo, pegaria o nascimento do vitral como sendo o caos. Ou seja, viveria a mesma coisa que o primitivo. Certo? O primitivo fora da aldeia é o caos, para o gótico a mesma coisa. Então o gótico, ele procuraria esse caos. Mas ao procurar esse caos, o que ele faz? Ele procura inventar uma nova animalia. Eu não sei se vocês já viram os animais góticos. Hein? Como se chama esses animais? Tem um nome. Pode ser heráldico, heráldico é certo. Heráldico serve um pouco. Mas tem outro nome. É uma animalia muito original, se vocês forem observar os animais que os góticos criam, eles são excepcionais. Mas não é isso que vai importar. Viu? O que vai importar é o seguinte: o artista orgânico, ele é inteiramente dominado pelo seu organismo. Então, o que quer dizer ser dominado pelo seu organismo? O corpo dele, os movimentos do braço, o movimento do estômago, tudo isso domina os desenhos da arte orgânica, da arte psico-orgânica. O que o gótico vai introduzir, segundo o Verne, é o que se chama vontade espiritual. É uma vontade espiritual que desarranja o domínio do orgânico. E essa vontade espiritual começa a passar em cima do orgânico linhas inteiramente novas. Essas linhas inteiramente novas são linhas intensas, linhas muito apaixonadas. E com essas linhas, eles criam uma nova matemática, um novo tipo de animal e podem criar uma nova arquitetura. O movimento do estômago, eles se confrontam com o caos. Eles não fariam como os primitivos que se submeteriam ao caos. Não, eles invadiriam o caos para dominá-lo. Ao ponto de há uma religiosidade na arquitetura gótica, ao ponto de eles quererem construir, e isso é de uma beleza incrível, eles querem construir as pedras de tal maneira leves, que cada vez eles possam subir mais. Certo? As pedras de 50 toneladas ficarem bem leves, para que eles possam subir cada vez mais com suas construções. Então, esse caos com os quais eles estão enfrentando é fora, nitidamente, do psico-orgânico. Então, fora do psico-orgânico. Certo? Da mesma maneira que a natureza para os primitivos. É um fora. Esse conceito de fora, ele se associa com o conceito de extra-ser. Ou numa outra linguagem, ele se associa com o conceito de tempo. Então, o que eu acabei de dizer para vocês é que o texto do Verne nos mostra dois grandes acontecimentos. O primeiro é a vontade espiritual.
a vontade espiritual contra a representação orgânica. Atenção para isso na filosofia, na arte e na ciência. O confronto entre a vontade espiritual e a representação orgânica. O homem da representação orgânica, ele se submete integralmente ao psico-orgânico. Ele faz da sua vida psico-orgânico. Ele faz da sua vida um processo de conservação. Aí vocês vão encontrar a filosofia de Aristóteles, vocês vão encontrar a arquitetura românica, vão encontrar uma série de ocorrências. A ciência clássica que domina o Ocidente, e de outro lado você tem o que se chama vontade espiritual, que no Nietzsche chama-se vontade de potência. Essa vontade espiritual, ela sai da representação orgânica e começa a se confrontar com o caos. Esse caos é um fora do psico-orgânico, fora da representação orgânica. Essa palavra fora, é uma palavra utilizada por Michel Foucault, que é um dos pensadores do caso gótico, né? Ele usa essa palavra fora, por exemplo, o Bush usa a palavra signo, quem? Nietzsche usa a palavra força. Desses autores, ele vai usando um tipo de conceito para dar compreensão ao fato de que ele está saindo do mundo psico-orgânico. Ele está mergulhando num outro tipo de mundo. Foi bem claro isso, né? Então, como exemplo disso, eu vou pegar a pintura, porque eu estou usando as artes plásticas, né? Então eu vou pegar a pintura para fazer os exemplos para vocês. Na outra parte, você falou que psico-orgânico seria esse mundo dessa extensão, né? Dessa adoração. A partir do momento que se saísse do psico-orgânico para o caos, acabaria com a extensão, voltaria ao estado da... Não, a pergunta bem feita. Pareceria voltar ao mesmo estado, mas não. Você entra no campo da intensidade e entra em dois tipos de tempo diferentes. O primeiro tempo chama-se tempo árido. Os dois outros tipos de tempo são os deveníveis e o acaso. Marca isso, você entra nos deveníveis e nos acasos. Quer dizer, o tempo é pensado de três maneiras: passado, presente e futuro. Eu não estou fazendo nenhuma teoria do tempo, porque isso teria que ser um curso especial de um ano para eu falar uma teoria do tempo. É impossível. Mas a resposta precisa é essa. O que vai acontecer é que esses pensadores eles abandonam o hábito e mergulham em outro campo, em outra linha do tempo. Tá? Então, esse fora, eu vou fazer uma história da arte para vocês compreenderem o que eu estou dizendo. Uma história rápida da arte. Eu não tenho um projetor, o Eduardo vai projetar, eu só tenho um pintor, entendeu? Eu não daria tempo para fazer aqui, não adiantar, é impossível fazer uma representação longa da arte. Mas eu diria uma coisa muito simples. O século XX tem uma marca muito grande em termos de arte em 1910. É o nascimento simultâneo de três autores. É o Mondrian, o Malevich de português, e aquele menino Kandinsky. Esses três. O que esses três autores vão fazer de especial? Eles vão introduzir o que se chama a arte abstrata. Eles saem do figurativo. O figurativo, respondo para vocês. Quando nós estamos na arte gótica, uma das grandes marcas da arte gótica é a ornamentação. Quando eles se dedicam excessivamente à ornamentação, é a mostra de que eles não querem produzir uma arte figurativa. Eles não querem fazer uma arte figurativa. O que é uma arte figurativa? É você pintar uma montanha, uma árvore, um homem. É você fazer representações. Eles não querem fazer representações, por isso eles introduzem um ornamento. E o ornamento é alguma coisa que não representa. É muito parecido com o que vai acontecer em 1910. Vai ser o nascimento da arte abstrata. Essa arte abstrata, ela rompe radicalmente com o figurativo. Eu acho que todo mundo conhece a arte abstrata, não precisa falar muito dela. A caneta do... Queria pegar a tua caneta, aquela outra caneta aqui. Então, assim, não. Você tem uma caneta que é do Mondrian. Né? Eu daria o exemplo daquela caneta. São figuras geométricas que entram
entram no lugar da figura. No lugar da figura. É evidente que esse processo da passagem do figurativo para a arte abstrato não é um grande acontecimento. Nós ainda nos mantemos dentro do plano do figurativo. Mas aconteceu alguma coisa. Os pintores, eles começaram a abandonar a representação clássica da natureza. Há um acontecimento, se não me engano, com Kandinsky, um acontecimento extraordinário no Kandinsky, é que quando ele pintava as telas dele, ele colocava as telas dele encostadas na parede. E um dia ele chegou em casa, devido aos jogos de luz, ele olha uma tela dele, que era uma tela figurativa, e ele não vê figura nenhuma na tela. Ele vê formas na tela. E ele diz que, então, naquela visão, ele teve visão do que era a verdadeira pintura. Ou seja, a verdadeira pintura é aquilo que desmanchava toda e qualquer representação. Certo? O que é uma representação? A representação é um processo em que você narra e ilustra. Na música é a mesma coisa. Narra e ilustra. Você faz um quadro, procurando com aquele quadro ilustrar um acontecimento qualquer. E dentro daquela tela você faz um processo narrativo. Então você se mantém dentro de todo o procedimento orgânico psíquico. Esse acontecimento é uma outra maneira de fazer. Esse acontecimento vai ser desmanchado, sobretudo em uma escola muito poderosa que aparece no século XX, chamada dadaísta. É uma das escolas mais brilhantes que o século conhece. Então, essa escola dadaísta, ela procura desmanchar esses procedimentos abstratos, né? Produzindo ainda figuras, mas de uma maneira completamente diferente. Você vai ver, não só no dadaísmo, vai ver no Egon Schiele, você vai ver em outros autores figurativos, eles vão quebrando o modelo clássico da figura, até que nós chegamos na década de 50, salve aqui, década de 50, onde vai aparecer uma escola americana chamada expressionista abstrata. E essa escola expressionista abstrata é uma escola fantástica. Aí tem o De Kooning, o Luiz Morris, e sobretudo o principal deles, que teve uma morte prematura, que é o Pollock, né? O Pollock, que vai fazer uma tela em que ele praticamente desmancha toda a tradição da pintura ocidental. Ele desmancha porque ele só trabalha com linhas e manchas. Linhas e manchas. E introduz nessas linhas e manchas, ele rompe com cavaletes, introduz as linhas e manchas e começa a pintar em cima da tela, pingando em cima da tela. O objetivo dele, talvez não esteja muito claro nele, mas é evidente que isso já passa naquela maneira de pensar a arte, é a própria noção de causa, a própria noção de acaso, no sentido de que eles compreendem que o homem psico-orgânico, a subjetividade do homem psico-orgânica é uma subjetividade constituída por hábitos, logo uma subjetividade toda organizada por clichês. Todo mundo sabe o que é clichê, né? Toda organizada por clichês. Você é penetrado de clichês. Então, tudo que você faz é reproduzir clichês que você tem dentro da sua subjetividade. É o chamado homem intolerável, suportado de tanta banalidade. Então, ele é penetrado daqueles clichês, e quando ele pega a tela em branco, é pseudo a tela em branco, não há a tela em branco. A tela em branco já está toda marcada pelos clichês que está dentro da cabeça dele. Então eles começam a construir o que se chama o caos gérmico, que é lançar enlouquecidamente sobre a tela tintas. Tintas para formar manchas, formar linhas, e dali eles começarem a produzir uma obra que não depende de clichês determinantes, mas depende do próprio caos como desencadeador da obra. Então vocês vejam que aqui, notem que aqui, o que está acontecendo aqui, é que há objetos propriamente picturais, como se diz que há objetos propriamente sexuais, ou objetos propriamente financeiros.
há objetos propriamente picturais. A artes plásticas é uma questão inteira em relação ao caos. Ou seja, ela está inteiramente voltada para esse convívio, esse confronto, seja lá o que for, com o caos, para vencer os clichês que dominam o homem do hábito. Então, quando nós falamos de objetos picturais, nós estamos falando de alguma coisa, de uma importância vital para a vida. Por isso, a arte não é um objeto a ser contemplado no museu. A arte é uma prática. É uma prática, é um exercício espinosista de liberdade. Eu expliquei exercício de liberdade para vocês. Muito bem. Todo esse procedimento, ele vai ter um traço no final do século. Um traço no final do século por um pintor que tem origem linguística, talvez, uma origem nominal, em dois pintores do princípio do século, que são Cézanne e o Paul Klee. Esses dois pintores, eles traziam uma marca neles incrível, de inteira compreensão do mundo, que era o rompimento com os clichês. Eles diziam, a nossa questão não é representar o visível. O que é representar o visível? Pintar uma árvore, pintar uma montanha, pintar a lua, pintar um rosto, pintar uma coisa qualquer. A nossa questão não é essa. A nossa questão é tornar visível o invisível. Tanto o Paul Klee quanto o Cézanne, eles vão fazer isso de uma maneira excepcional, tornar visível o invisível. O que é tornar visível o invisível? É quando a pintura, ela se desliga da representação das formas. O que é a representação das formas? É você pintar abstratamente ou pintar figurativamente, pintar formas. E é com essa influência do Paul Klee e do Cézanne, onde vai nascer esse pintor que eu estou citando para vocês, chamado Francis Bacon. Então, o Francis Bacon, ele tem uma orientação do Cézanne e do Paul Klee, ainda que a leitura do Cézanne e do Paul Klee seja muito feita pelo Merleau-Ponty, que não é a mesma leitura que eu estou fazendo, viu? Então, eles rompem radicalmente com o figurativo e seguem essa tradição do Paul Klee e do Cézanne. E ao invés de pintar figuras, ele resolve pintar as forças. As forças como sendo aquilo que é o invisível, que nunca se tornaria visível se não tivesse uma arte para expô-las. Então, nós vamos ver agora uma projeção um pouco desse menino, do Bacon, e evidentemente vocês vão ter surpresas incríveis, porque o Bacon ele quebra toda a tradição figurativa. Porque a questão dele é pintar as forças. Agora vocês me dizem, mas sim, pintar as forças para quê? Eu respondo para vocês, viver para quê? Ouvir música para quê? A arte é uma experimentação, ela é uma experimentação exatamente com as forças do fora. O que é as forças do fora? O resto a ser, o passado e o futuro, certo? O acaso e os deveres. Isso que é a arte. A arte, a grande questão dela é ir além do hábito. Não quer dizer que, por exemplo, o Andy Warhol, que eu posso classificar como sendo praticamente um dadaísta, o Andy Warhol gostava de construir a obra dele colocando os três componentes: o hábito, o devenir e o acaso. Eu gostava de repetir os três elementos. Já no caso do Bacon, não. O Bacon, a questão dele total é vencer as representações e mergulhar nas forças. Então, vamos lá.